Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura. É isso aí, mais um Contra a Cultura chegando para você aqui na Rádio Novo Tempo. É sempre uma alegria contar com a sua companhia, com a sua audiência, ouvindo a gente aí na rádio, nos podcasts, assistindo no youtube.com/cristãos cansados. Independente da forma como você chega até nós, a gente fica muito agradecido, muito lisonjeado pela sua presença, pela sua participação. Não se esqueça de deixar comentários, de mandar sugestões, de mandar aí sua crítica, sua ponderação. Desde que você participe com a gente, curta lá e se inscreve, compartilha no canal. Não se esqueça de entrar lá no site, no cristãoscansados.com.br e baixar o nosso PDF de como estudar a Bíblia. Várias pessoas aí, quase 500 pessoas já baixaram e você não pode ficar de fora dessa. Eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta muito útil aí para te ajudar. Afinal de contas, a próxima temporada do Contra a Cultura vai ser uma temporada incrível! Mas enquanto ela não chega, né? Permanecemos aqui longe de casa e também com a presença de Mayara Costa nesse exílio que é Babilônia. Tudo bom, Mayara? Tudo bem, amigos, estamos exilados. Muitos exílios nessa vida aí? Muitos exílios. Mas que bom contar com a sua presença mais uma vez para participar com a gente aqui do Contra a Cultura. Episódio de número 8 da 15ª temporada, temporada Longe de Casa, episódio 8, capítulo 7 de Daniel. Não faça confusões aí. Você já pode, inclusive, ir abrindo aí a sua Bíblia no capítulo 7, porque nesse 8º episódio é esse capítulo que a gente vai estudar, um episódio aí bem interessante sobre alguns animais esquisitos. A gente já teve, Mayara, alguns bons episódios atrás, um episódio chamado Animais Fantásticos e Onde Habitam. Eu estava com isso em mente, mas eu lembrei que você já tinha usado esse tema. Porque a gente estava falando de apocalipse, tinha bestas lá e tudo mais, então eram animais fantásticos, né? Só que aqui, Mayara, não só a gente vai ver novamente animais fantásticos, como a gente vai ver um sonho repetindo algo que já aconteceu lá no capítulo 2, certo? Sim. Então, na verdade, vamos chamar esse episódio de Eu Já Vi Esse Filme Antes. Porque a gente já tem um título também, Déjà Vu. Sim, já então, na verdade, esse episódio é quase um remake do 3º episódio dessa série, onde Daniel, lá no capítulo 2, ele interpreta o sonho de Nabucodonosor sobre a estátua, com elementos de metais diferentes, de preciosidades diferentes, simbolizando aí alguns reinos. E dessa vez Daniel vai ter um reboot, um remake, um reload do seu sonho, mas dessa vez com animais estranhos, esquisitos, aí, alguns tradicionais, mas com algumas características aí que representam muita coisa interessante. E a gente vai tentar quebrar aqui junto com o Daniel essas informações que talvez você já conheça, talvez você esteja ouvindo isso pela primeira vez, mas vai ser legal dar uma recapitulada e fazer um fechamento no final pra gente tentar entender tudo isso daí. Legal, Mayara? Legal. Vamos então aqui para a Bíblia, capítulo 7. Dessa vez eu vou pedir para você ler pra gente. Mayara, lê aí numa velocidade mais corridona. Se aí o nosso ouvinte estiver em casa e quiser ler com mais calma, a gente recomenda, mas aqui a gente vai correr para poder chegar logo nas informações. Então vai lendo aí e eu te interrompo a qualquer momento. Ok, começando no primeiro ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões passaram diante de seus olhos quando ele estava deitado em sua cama. Logo depois, ele escreveu o sonho fazendo um resumo de todas as coisas. Daniel disse: Eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia, e enquanto eu olhava, as suas asas foram arrancadas e ele foi levantado da terra e posto em pé, para que andasse como homem, e foi dada a ele uma mente humana. A seguir apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas e lhe diziam: Levante-se e devore muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis que apareceu outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave. Este animal tinha também 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando. Nas visões da noite apareceu o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte. Tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços e pisava com os pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Então, situando-se historicamente, a gente está aqui no período do rei Belsazar, que é aquele do capítulo 5, né? Da escrita na parede e tal. Exato. E antes que o pessoal estranhe, realmente o que está acontecendo aqui é um flashback.
nós estamos voltando no tempo mesmo. Porque no capítulo 6 a gente já estava no período medopérsico, né, do reino, e era Dario o rei, mas aqui no capítulo 7 nós estamos voltando para o primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Só para entender, os 6 primeiros capítulos de Daniel, eles seguem uma ordem cronológica porque é uma narrativa. Mas agora do 7 ao 12, como ele está falando das profecias e dos sonhos que ele recebe, não necessariamente segue uma ordem narrativa. Ele está aqui simplesmente descrevendo o que ele viu, e isso pode ser situado em vários momentos dos 6 primeiros capítulos. Mas como a gente já explicou no primeiro episódio dessa série, você pode recapitular lá ou ouvir se você ainda não ouviu, o livro de Daniel ele possui uma estrutura quiasmática, ou seja, ele é uma espécie de pirâmide, e no ápice dessa história você tem ali os capítulos 4 e 5 falando do que acontece quando o ser humano tenta se colocar no lugar de Deus através do orgulho, só que por um lado Nabucodonosor se arrepende e se humilha, do outro Belsazar não se arrepende e é humilhado. No capítulo 3 e no capítulo 6 você percebe justamente o que? Pessoas se colocando de pé ao lado de Deus em face da morte. Os amigos de Daniel com a fornalha ardente e Daniel na cova dos leões, os dois grupos permanecem fiéis e Deus os livra e o nome dele é exaltado. No segundo capítulo e no 7º capítulo você tem o mesmo paralelismo. Lá no capítulo 2 você tem um sonho dos metais, da estátua ali dividido em 4 grupos, com uma ação divina no final, e agora você tem o mesmo sonho, só que com personagens diferentes, mas simbolizando a mesma coisa. Então a gente vai ver, recapitulando, esse paralelismo. Qual que é o primeiro animal que a gente observa? O primeiro é como um leão. Note aqui que eles são como, não são necessariamente aquele bicho, mas são uma representatividade. Um leão que tinha asas de águia. As suas asas foram arrancadas e ele foi levantado da terra e posto em pé para que andasse como homem e recebesse uma mente humana. É um leão alado, né? Pra gente é esquisitaço isso, né? Super estranho. Mas vale lembrar que aquele bichinho já era usado para representar alguma coisa. Então, para Daniel, para quem leu aquilo dentro daquele contexto lá, ele entendeu muito bem o que representava aquele bichinho. E o leão ele já era um ícone muito forte dentro do reino de Babilônia, né? O leão é o rei da selva, é um animal muito poderoso. E a águia a gente pode falar que é praticamente o rei dos céus, né? A águia é um dos animais mais nobres aí que voam no céu. E esse leão ele une aí a força e a ferocidade desse animal com a agilidade, a cobertura aérea, digamos assim, né, de uma águia. Só que o que acontece aqui? Acontece um declínio, porque as asas são arrancadas, ele fica de pé para que ande como homem e recebe uma mente humana. Isso provavelmente está descrevendo muito aqui do que acontece no próprio período de Nabucodonosor, né? O reino vai tendo um pouco de decadência, o seu poder é tirado, muito provavelmente porque ele é humilhado por Deus, né? Ele se transforma ali no final das contas numa besta selvagem, depois vira um homem novamente. Então a gente está falando aqui de um processo invertido, na verdade, né? De uma besta que volta a ser ser humano, né? Lá na história acontece o contrário, né? É um ser humano que se torna uma besta. Aqui está falando de um animal que é humilhado e recebe uma mente humana, muito provavelmente porque ele foi desbabilonizado, né? Acho que é bem interessante, porque a gente tem um pouco de esperança aqui, né? Exato. Então, assim, eu acho que mais ainda Daniel, né? Se ele, de certa forma, entendeu pelos estudos que ele fez através do livro de Jeremias, que é o que vai falar um pouco mais pra frente no livro, que o tempo que eles deveriam permanecer era 70 anos, então, de certa forma, não tinha acontecido ainda, né? Porque ainda estava no reino babilônico com Belsazar. Deus estava mostrando para ele que aquilo que ele havia falado há tantos e tantos anos atrás estava cada vez mais perto de se cumprir. E aí, o segundo animal, no verso 5, é um animal semelhante a um urso, que se levanta, né, sobre um dos seus lados, e na boca, entre os dentes, ele tem 3 costelas. E lhe diziam: levante-se e devore muito mais carne. Esse aqui, claramente, é um animal que não segue a dieta de Daniel do capítulo 1, né? Claramente não. Ele está ostentando na cara de todo mundo que ele come muita carne. Aqui a gente tem, seguindo ali a ideia, né, da estátua de Nabucodonosor, você tem lá a cabeça de ouro, que aqui a gente tem o leão, esse leão alado, né, que é humilhado e tudo mais. E aí, em seguida você tem os medos e persas simbolizados pelo peitoral, né, que é um peitoral de prata com os 2 braços ali e tudo mais. Aqui você tem justamente um urso com 3 costelas na boca. Isso talvez marque pra gente aqui a ideia dos 3 reinos que ainda tentam se opor aos medos e persas, provavelmente a própria Babilônia, o Egito, enfim. Mas ainda assim, a Medo-Pérsia consegue dominá-los, estraçalhá-los e destrói muitos outros reinos pelo caminho, né? Sim, vale ressaltar uma coisa importante. Nós sabemos hoje o que representa isso. Claro. Né?
Mas o que eu acho super legal dentro do Daniel é que isso foi sendo revelado gradativamente pra ele. Ele ainda tá em Nabucodonosor, ele ainda tá em Babilônia. Ele ainda não tinha entendido quem representava os peitos de prata, os braços de prata e o urso, ainda não. Isso vai ser revelado pra ele um pouco mais pra frente. Né? Isso vai sendo revelado gradativamente pra ele. Isso mostra que às vezes a gente fica super ansioso, né, para querer entender algumas coisas, só que às vezes a gente ainda não está preparado para entender algumas coisas que acontecem, né? Então, assim, aqui uma coisa ele tinha certeza, que a promessa que Deus havia feito estava para se cumprir, estava chegando perto. Então a gente vai para o verso 6, e aqui aparece um terceiro animal, seguindo aí a linha da estátua. A gente vai agora para os quadris, né, onde você tem o bronze ali representado, que seria a Grécia no caso. E nas descrições aqui desse animal, né, é um leopardo por si só já é um animal extremamente veloz, né? Você vê aqueles documentários do Animal Planet, é um animal que ele alcança uma velocidade... É um dos animais mais ágeis que tem. Absurda. Só que esse leopardo, além de ser um leopardo rápido, ele tem ainda tem asas. E não apenas asas, mas 4 asas de ave. Ou seja, pensa num bicho rápido. E aí, quando você olha historicamente, a Grécia, ela conquista o mundo conhecido da época numa velocidade absurda, né? Alexandre o Grande, ainda na sua juventude, o cara consegue conquistar praticamente tudo que existe na época, né? Exatamente. Só que é interessante que esse leopardo tem 4 cabeças, né? Isso mostra também que o reino poderia expandir de forma muito rápida, mas também seria dividido, né? E aí os seus 4 generais, Ptolomeu, Lisíaco, Cassandro e o outro lá que eu não lembro o nome, os 4 dividem aí os reinados e cada um vai governar um período. E a gente chega finalmente então ao 4º animal que, veja bem, Daniel não consegue descrever as características desse animal. Ele não encontra nenhum equivalente no reino animal para descrever, porque ele o considera um animal extremamente terrível e espantoso e muito forte. Então ele olha e fala assim, olha, eu não sei um animal que possa descrever o terror que eu estou vendo nesse momento, né? Ele tem grandes dentes de ferro, ele é terrível, ele é espantoso, unha de bronze, é forte, unha de ele bronze. É cruel. Exato, ele vai pegando muito das características dos animais anteriores, assim, mas muito dos pior, outros né? animais e tenta unir tudo num só para tentar descrever quão terrível seria esse último animal. E é interessante que dentro do capítulo 7, dos 4, o que chama mais a atenção de Daniel é esse último. Sim, e não é à toa, né, porque Roma vai ocupar uma posição histórica, partindo do pressuposto que ela se conecta com as pernas de ferro lá da estátua, né? Onde ela mantém uma influência que surpassa o seu período histórico político, né? Ele influencia de forma cultural e de forma religiosa, ele vai ampliar ainda muito tempo. Então, quando a gente vai na estátua, você vai das pernas de ferro até os pés, que são ferro e barro, dando uma ideia aí de várias nações, e lá no próprio texto diz, né? Eles tentariam alianças por meio de casamentos, por meio de muitas outras coisas, mas não daria certo, eles estariam sempre misturados. E aqui a gente observa que esse animal, diferente de todos os outros, possui 10 chifres. E quando a gente faz uma recapitulação histórica, claro, nós temos essa habilidade, né? Daniel não tinha isso disponível, como você bem já frisou. Mas esses 10 chifres ao longo da história podem ser interpretados como as 10 principais tribos bárbaras que vão tomar conta ali da Europa e minar Roma por dentro. Só que ao mesmo tempo que eles substituem Roma, eles absorvem muito do romanismo, né? Então é uma coisa meio transicional, assim, não é uma igual aos outros reinos que suplantam o outro e substituem completamente, né? Aqui ele substitui mais de uma forma mais de transição, assim, absorvendo muito do que é Roma. É tão interessante esse capítulo 7, porque ele mostra uma coisa importante. Não importa quem entre no poder ou quem saia do poder, vai continuar entrando e saindo do poder com a mesma filosofia, com o mesmo modus operandi, né? O jeito babilônico de governo, né? A minha glória, o eu, o egoísmo, o egocentrismo. E Deus estava mostrando isso para Daniel. Eu imagino que Daniel deveria estar muito ansioso para voltar para casa. Mas o que Deus estava mostrando para ele é que, mesmo que eles voltassem para Israel, para Jerusalém, né, para Judá, até a vinda daquela pedra do capítulo 2, né, Babilônia iria continuar existindo, mesmo
não sendo mais um país ou não sendo mais um império, mas aquela forma de vida permaneceria existindo, né? Às vezes a gente coloca as nossas esperanças, as nossas expectativas de mudança, de melhora, também coloca em governos, né? Coloca Sim. em seres humanos, e eu acho que o recado que Deus deu para Daniel há tanto tempo atrás serve pra gente hoje também. Sim, Babilônia tem seus mitos, né? Sim, a gente de fato só vai estar de volta em casa quando o último e definitivo reino assumir plenamente e 100% o controle de tudo de Claro. novo. Eu acho preocupante, assim, e isso é uma pegada muito moderna que a gente vê na nossa juventude, não só na nossa juventude, mas nos principais meios, na própria igreja, como a gente é apaixonado por coisas terrenas, né? Como a gente encontra esperança em coisas passageiras, como, por exemplo, ideologias políticas, né? Figuras políticas, seja elas dando seta para a esquerda ou dando seta para a direita, como é que a gente perde muito rápido de foco o evangelho e a glória do próprio Deus, né? A gente deposita em coisas terrenas e humanas e a gente começa a dobrar a Bíblia para justificar nossas escolhas, o nosso endeusamento, a nossa idolatria, a coisas que estão debaixo de Deus, coisas que são temporárias, né? Você percebe que Babilônia, ela acaba geograficamente, mas o espírito dela vai passando de geração em geração. E você observa qualquer ideologia, qualquer movimento político ao longo da história, qualquer um se torna babilônico com o tempo, se torna tirano, né? Você vê, por exemplo, o comunismo começa legal ali, preocupado com os pobres, daqui a pouco tem milhões e milhões morrendo de fome. Aí você tem lá o movimento nacionalista alemão para poder tirar o povo alemão da miséria que a guerra causou, da inflação, daqui a pouco está assassinando milhões e milhões de judeus e outros seres mais. Isso vai, ao longo da história, tomando conta de todo mundo. Todos os reinos desse mundo, no final das contas, se tornam opressores. Se tornam Exato. opressores, seja para uma camada ou para outra. Esse movimento ele vai ser opressor para essa camada da sociedade. Esse outro movimento vai ser opressor para essa outra camada da sociedade. E muitas vezes a gente, como cristão, não tem uma postura crítica de falar assim, ok, eu como Daniel respeito a ordem vigente, mas eu ainda não sou de Babilônia. Eu estou aqui para causar transformação, para trazer uma mensagem, para apoiar no que deve ser apoiado, para refrear e criticar o que precisa ser criticado. E não simplesmente sair abraçando todas as coisas, né? Porque no fim das contas, Babilônia, esse reino terrestre, e não se pasme, tá? Porque, não se engane, esse movimento muitas vezes ele assume posturas religiosas, que é o que a gente vai ver aqui. Né? Não é simplesmente ideologias políticas, mas ideologias religiosas. Inclusive dentro da nossa própria religião. Não é porque nós, como movimento religioso, muitas vezes temos essa coisa assim de carregar a verdade, o evangelho de Deus, que como instituição muitas vezes, eu não estou falando aqui só do adventismo, ou do catolicismo, ou do batista, ou de qualquer coisa. Em geral, instituições humanas tendem a querer suplantar a posição que é de Deus e ditar suas próprias regras, né? Exato. E era isso que Deus estava mostrando para Daniel através daquele sonho, né? Daquela visão. Que as coisas ainda iriam, mesmo o povo voltando para Jerusalém, as coisas ainda iriam piorar muito. O Corona Babilônia vírus ainda ia, né, pegar muita gente desprevenida, né? Exato. E aí a gente observa, Mayara, no verso 8, que daqueles 10 chifres que esse animal terrível e espantoso tinha, que provavelmente, pela nossa interpretação historicista da Bíblia, né, seguindo aí a narrativa histórica, a gente percebe que das 10 tribos bárbaras, o que acontece? 3 delas são destruídas, são depostas, e surge um poder religioso em Roma que vai tomar conta de toda a Europa, né, que é o poder papal. Exatamente. A igreja ela já tinha ali uma certa historicidade dentro do período bíblico, mas ela não tinha ainda ganhado essa proeminência que ela vai ganhar a partir dali. E o texto diz justamente que aqueles 10 chifres, 3 são arrancados e um chifre acaba saindo dali. Pequeno, né? Mas ele substitui. Então ele começa pequeno e tal, e aqui diz que crescendo. Ele tinha olhos como de ser humano e uma boca que falava com arrogância, né? E a gente observa na própria história ali de Roma, na sequência, como é que os governadores, os imperadores, eles vão absorvendo o paganismo, absorvendo a cultura, digamos assim, babilônica, e eles vão agora fazer essa transição para uma coisa mais religiosa, né? E essa religião, ela vai ganhando garras, ela começa pequenininha ali, perseguida, mas daqui a pouco ela vai ganhando espaço, e esse chifre vai crescendo e crescendo, e aí a gente olha para essa visão e pensa, Mayara, parece que a coisa nunca vai ter solução, né? Não, parece que a vitória de Deus não virá, porque uma coisa que é super interessante que eu achei quando eu li Daniel 1, por exemplo, é que o fato de o reino ter sido entregue nas mãos de Nabucodonosor, por exemplo, aquilo ali poderia demonstrar uma derrota de Deus.
parece que a vitória de Deus não vai chegar nunca, porque a coisa vai só piorando, intensificando e ficando cada vez mais complexo, cada vez mais difícil. Então parece que a vitória de Deus não vai acontecer. Só que aqui chega o verso 9 e traz uma pequena esperança pra gente. Lê pra gente então. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram brancos como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal e foram abertos os livros. Olha que interessante. Que panorama, que cenário é esse que o Daniel está vendo e como ele se aplica na sequência da visão que ele está tendo? Ele viu uma cena de juízo, né? Mas ele viu que esse juízo ele é instaurado justamente para julgar e condenar esse chifre pequeno que surge no meio daqueles outros, né, que estavam ali na visão, né, na visão do último animal. Então, existe um juízo que começa no céu para poder condenar o poder representado pelo chifre pequeno e para poder entregar o reino de volta aos santos do Altíssimo, né? Então vamos lá, verso 11, segue a sequência aí do texto. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, mas foi-lhe dada a prolongação de vida por um prazo e um tempo. E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como um filho do homem, e ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações, línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Então ele vem falando até aqui de vários reinos que vêm e vão e recebem um certo tempo, um certo período de domínio, mas todos eles passam. E agora vem alguém como filho do próprio Deus, o filho do homem, recebe um domínio que é um domínio eterno e onde o seu reino jamais será suplantado ou destruído. Então, o que Daniel está vendo aqui? Daniel está vendo a resposta para talvez, o seu desespero, uma esperança. Falou assim, olha, por mais que os reinos desse mundo pareçam fora de controle, parece que ninguém vai dar cabo deles, Deus está regendo a história e o seu reino vai suplantar e vai surpassar todos esses outros domínios e vai durar para sempre. Não só isso, como ele há de julgar todas as ações terrenas que aconteceram durante todo esse período histórico, né? Exato, então não está passando nada desapercebido aos olhos de Deus. Deus ele está no controle de tudo. Nada acontece pegando ele de surpresa, não tem como. Ele está no controle de todas as coisas. Uma coisa que me chama a atenção é que o trono de Deus na Bíblia, ele está em movimento, ele não é algo estático. O trono, ele representa ali a autoridade, o poder, a majestade. Então, Deus, ele ainda é rei. Por mais que pareça que já tenham destronado ele, ele ainda continua sendo rei. Daniel, ele fica curioso a respeito do quarto animal, porque ele é muito diferente dos outros. Ele pergunta para algum daqueles personagens que ele vê na sua visão, né? E ele explica para ele a questão dos reis, cada reino que vai se levantar. Só que ele fica bastante curioso em relação a esse chifre pequeno que derruba os outros três e tal. E ele começa a falar com arrogância, né? Se mostrando mais forte do que os outros. O verso 21 diz: enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo. Então, Daniel fica assustado porque ele vê esse poder se levantando, crescendo cada vez mais e guerreando contra os próprios santos, né? A história parece geral até aqui, né? Os reinos eles dominam, mas de uma forma geral, histórica. E agora esse chifre está guerreando contra os próprios seguidores de Deus, os seguidores de Cristo, né? E não só isso, mas estão vencendo. E aí o verso 22 diz: até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então ele disse: o quarto animal será um quarto reino na terra que será diferente de todos os outros reinos. Ele devorará toda a terra e os pisará com os pés e os fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que é aquela explicação que a gente já deu, né? Que se levantarão daquele reino, e haverá um outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e tentará mudar os tempos, o calendário, as próprias estações e tal, e a lei. E os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade um tempo. Então o que ele está falando aqui é: olha, Daniel, vai ter perseguição,
esse reino vai crescer, ele vai perseguir os santos do Altíssimo, ele vai mudar a lei de Deus, ele vai querer transformar o próprio código que influencia a criação de Deus, né, que é o código do tempo, dos calendários, das estações, mudando muita coisa. A gente observa historicamente como essa questão do tempo é muito mexida, né, os calendários. Dezembro, que na verdade vem de 10, é o mês 12, setembro, que vem de 7, é o mês 8, sei lá, né? É uma bagunça toda, porque realmente eles mexem todo o calendário. Segunda-feira é o dia 2, segunda-feira, né? Domingo, então, logicamente, é o primeiro. Mas quando chega sábado, a gente fala fim de semana, que na verdade é o começo da semana. Sim. Né? Porque você percebe o tempo todo esse domínio que o chifre vai exercendo na própria cultura, na sociedade, nas questões temporais e tudo mais. Sendo que o único que pode mexer nos tempos, que pode mexer em todas as coisas é Deus, né? Então isso já mostra que esse poder religioso que é apontado aí no livro de Daniel, surgindo no cenário histórico, ele viria com a prerrogativa realmente de tomar o lugar de Deus. Isso Paulo vai falar no Novo Testamento também, chamar isso de grande apostasia, né? Que Cristo não viria antes da chegada da grande apostasia, né? Do filho da perdição, do iníquo. Então a gente percebe que realmente isso já se cumpriu, né? Isso já aconteceu. Então, para quem gosta de ficar perguntando, assim, para quem tem curiosidade, né? O que ainda falta acontecer na profecia? Você vai olhando que falta pouca coisa, né? E Daniel ele fica muito preocupado, mas ele tem a reafirmação no sonho justamente de que, olha, os crentes serão perseguidos, os santos vão ser perseguidos, mortos, destruídos, injuriados, feridos e tudo mais. Só que vai haver um tribunal, Daniel. Então acalme-se. É claro que o capítulo termina dizendo que Daniel fica doente, né? Fica preocupado, fica empalidecido. Fica pálido, fica perturbado. Guarda essas coisas no coração. Mas ele guarda no coraçãozinho, Porque imagina, ele tá olhando pra Babilônia, que é o reino estabelecido. E aí a visão diz o seguinte, olha, Babilônia é só o começo. Ainda vai vir Medo-Pérsia, vai vir Grécia, vai vir Roma, e depois de Roma... Ele falou assim, cara, quanto tempo a gente vai ficar preso no meio dessa porcaria? E Deus tá falando assim, calma, Daniel, eu tô falando aqui da história do universo, da história do pecado, da história da queda, do grande conflito. Só que acalme-se, porque Deus está no controle da história e Ele há de julgar todas as ações humanas, todos os reinos, todos os domínios, e vai estabelecer não só o seu domínio, como vai compartilhar esse domínio com os santos que foram perseguidos, né? Vai lhes dar o mesmo domínio eterno que o próprio Deus possui. É uma esperança muito grande, né? Daniel estava no meio daquele exílio gigantesco, eu tenho certeza que deve ser algo muito pesaroso, mas todos nós vivemos numa espécie de exílio, né? Todos nós estamos em Babilônia, seja Babilônia o que signifique para nós. E a gente, como você falou, né? A gente olha para o futuro e fala assim, nossa, mas quando é que Deus vai resolver as coisas? E essa profecia diz, olha, Deus está no controle da história, nada acontece que não esteja debaixo da sua soberania, e um dia ele vai finalmente se sentar e vai julgar todas as coisas e estabelecer a ordem que ele um dia estabeleceu na criação, né? Mayara, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, e eu te espero pra gente fechar essa temporada no episódio 13. Estarei de volta no episódio 13. Muito obrigado, um abraço pra você e até lá. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.